Oi, eu sou Eliana Cândido, eu vou mostrar para vocês a peça que nós ensinamos em Águas de Lindóia, que é uma bolsa organizadora para ficar na bancada. Então vamos lá, as medidas vocês já têm no passo a passo, mas eu vou, à medida que eu for estar explicando, eu vou estar comentando elas. A nossa base, que é esse fundo aqui, é uma sarja azul 60 por 60. Então, em cima dela que eu vou estar colocando os bolsos. Eu já até coloquei aqui porque é uma coisa muito simples. É o bolso 1 e o bolso 2. Você vai só dobrá-lo ao meio no ferro, vai colocar aqui e vai fazer as divisórias de acordo com a sua necessidade. Você vai colocar pincel menor, você vai colocar tesoura, cortador maior. O que eu preciso aqui que eu não posso furar? Achar o meio, 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro. Então, esta linha de meio aqui, essas duas paralelas, essa tem que ser nessa medida. As demais, como eu expliquei na aula, você pode fazer a divisória de acordo com a sua conveniência. Feito isso, passei aqui, então eu vou colocar as alças. As alças, risquei aqui também, olha, essas duas linhas e risquei essas duas aqui, ó, 18 centímetros passei uma linha, mais 17 centímetros passei outra linha. Então, essa linha aqui é a minha central. A partir dela é que eu vou estar colocando as alças. O que eu vou fazer? Vou medir 5 centímetros para cima dela e 5 centímetros para baixo dela. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto. 5 centímetros e 5 centímetros. Então, a minha alça, que eu já costurei, já desdobrei, então eu vou colocar pro lado de fora dessa linha de 5 centímetros que eu fiz. Vou colocar aqui, deixa eu pegar um alfinete. Vou colocar aqui, viro ela pro lado de lá e coloco aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, lado de fora do risco de 5. Então, eu vou para a máquina, passa um zigue-zague na pontinha, só para ela não sair do lugar certo. Mesma coisa do lado de lá. Pronto, as alças já estão posicionadas aqui. O que nós vamos posicionar agora? Aquele couro, aquela alcinha de couro que vai segurar aquela necessaire que fica na frente da bolsa. Então, eu tenho aqui a parte maior da alcinha. Eu vou colocar a parte do avesso, né? Em contato aqui. Encosto na nossa alça e vou lá e prendo ela com o zigue-zague também. Faço a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Acabou a alça, eu já encosto essa alcinha, lembrando que a parte do avesso é que vai encostar na parte da sarja.
Então, o couro só vai de um lado. Então, nós vamos colocar do lado direito, olhando para ele. Feito isso, tá pronto a parte de dentro. O que que eu preciso fazer? A parte de fora. A parte de fora, a mesma medida, 60 por 60. Coloca numa manta e faz o quilt que vocês quiserem. Só para segurar esse meio. Então, tá aqui, ó. Tá a manta, essa parte de fora. E eu vou colocar direito com direito isso que nós acabamos de fazer. Ó, vou posicionar aqui e coloco essas alças tudo arrumadinho pra dentro aqui e já vai alfinetando. Ó, põe tudo pra lá. E vamos alfinetar. Agora, vai costurar um pezinho de máquina em volta de tudo isso, menos da parte de cima. A parte de cima, nós vamos só costurar um canto, vamos dar a volta costurando e mais outro canto. Vamos deixar um tanto assim, olha, um pedaço assim que eu vou mostrar com o giz, sem costurar esse pedaço aqui. Pronto, costurei, tira os alfinetes e agora com a tesoura tira o excesso dessa manta aqui. Agora é só desvirar. Ajeita os cantinhos e vamos rebater essa costura aqui. Você pode rebater em volta se você achar, quiser, senão você pode já fazer a partir daqui também, que fica bom. Isso é meio opcional. Aqui, lembra aquelas linhas de 17, de 18 e 17 centímetros que nós fizemos? E essas duas aqui. Então, isso que para mim agora é importante. O que que eu vou fazer? Eu vou rebater em cima primeiro dessas duas centrais até o meu limite da segunda aqui. Eu vou bater com linha branca para ficar mais visível aqui, mas vocês utilizem uma cor que combine com o tecido que vocês estão usando. Então, aqui, ó, desde da parte do bolso, eu passei por cima, fiz esta e fiz a outra paralela. Então, agora vai introduzir aquele papelão grosso que tem, uma tirinha menor, bem aqui no centro. E levo ele, olha, até lá no finalzinho do bolso. Vou fazer a mesma coisa com essa lateral. Com uma outra lateral. Então, vou passar uma costura nesse lado aqui.
Que aí, o que eu vou fazer? Vou introduzir novamente por baixo aqui, uma aqui e duas aqui, ó, só para ficar bem visível o que nós estamos fazendo. E costurar a segunda vez. Aí eu já tenho a peça, essa parte pronta. Que aí eu vou mostrar. Aqui, ó, tem uma costura, outra costura e a costura aqui. Que assim eu consigo. Virei isso pra cá, viro pela segunda vez, eu consigo manter a peça em pé com o material que eu tô usando. Vou fechar, eu protejo o material, viro aqui e dou lacinho. Agora, a parte da necessaire. O que eu vou preparar? Vou preparar a frente do bolso dessa necessaire. Então, eu vou ter tirinhas de 7 centímetros por 17, vai estar lá no passo a passo. E tirinhas de 3 centímetros por 17. A de 3 eu vou dobrá-la ao meio, passa um ferro bonitinho e ela vai entrar aqui, ó. E depois azul, direito com direito, uma sobre a outra, olha. A minha tirinha verde tá no meio. E vou passar uma costura aqui. Vou colocar o alfinete só para não sair do lugar. Faço a mesma coisa do outro lado e passo a ferro. Então, eu vou ter a frente do bolso já pronta aqui. Vou colocar isso numa manta. E vou colocar o forro já direito com direito. E vou costurar somente a parte superior, um pezinho de máquina. Corto o excesso dessa parte superior aqui, ó, da manta, excesso da manta. E vou virar para trás a parte do forro. Feito isso, agora eu passo um zigue-zague prendendo tudo, olhando sempre o da frente, ó. Que o forro vai estar um pouquinho maior. Prendi isso, já posso tirar o excesso da lateral. E o excesso do fundo também. Pronto. Aí eu vou para a parte de trás. Aqui. Uma parte, são duas iguais que eu tenho. Então, uma delas vocês vão colocar na manta aqui. Vamos achar antes o meio, olha, dessa parte de cima, que é a partir dela que nós vamos colocar as alcinhas de couro. Então, coloquei ela aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse bolso pronto aqui, ó, essa parte da frente, direito com direito, e vou sobrepor aqui, ó. Vou colocar uns alfinetes aqui e vou passar um zigue-zague na lateral deles para que ele não saia do lugar.
Então, eu vou passar assim, ó. Passar em toda a lateral aqui, ó. Vou fixar já o bolso e já vou fixar essa outra parte na manta. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso de manta todo aqui. Depois disso, eu vou marcar 7 centímetros para um lado e 7 para o outro. E vou posicionar a parte menor daquelas alcinhas de couro, com o lado direito para cima. E vou passar um zigue-zague para prender isso aqui, tanto de um lado quanto de outro. Vai ficar assim. Posicionei e passei o zigue-zague para ele ficar preso. Já aproveita, passa um pezinho de máquina só nessa parte do fundo aqui. E vamos reservar ele um pouquinho. Aí, nós precisamos fazer a tampinha desse bolso. A tampinha desse bolso aqui, é só pegar, elas são 2 vezes a mesma medida e tem a mantinha do lado. Vai costurar, desvirar e rebater. E nessa hora, pode estar colocando o metal. Tanto nessa parte daqui, que é uma bailarina, e essa parte aqui, que é um parafuso que coloca aqui, que aperta aqui com a chave Alli. Trouxe aqui pra ver. Aqui, ó. É uma parte com parafuso, que você vai apertar aqui, e essa parte que vai lá, que é fura de um lado e do outro lado vem com isso aqui, ó. Introduziu e desvirou. Isso é bem simples, essa peça. Então, já tô com o bolsinho pronto. Virei, já rebati e já coloquei o meu metal. Então, eu vou colocar ele aqui agora, entre essas 2 alcinhas de couro. Então, eu vou achar o meio dele para ficar mais fácil. Ó, e aqui eu tinha achado o meio no início. Então, meio com meio. Passa um zigue-zague ali, para que ele não fique torto na hora que nós vamos colocar o forro, né? Então, passa um zigue-zague aqui para ele ficar preso no lugar. Agora, em cima disso tudo aqui, o forro, que é aquela parte igual à primeira. Então, direito com direito. E agora, só costura 1, 2, 3. Essa parte do fundo que nós já fizemos essa costura, não precisa costurar mais. Ela vai ficar aberta para que a gente desvire por ali. Por alfinete. Desvira. E esse bolso aqui, ó, ajeita direitinho. Essa parte que nós acabamos de desvirar, finaliza a mão. Depois aqui o fechamento. E esse bolso que parece que saiu errado, é só desvirá-lo novamente. Que ele já vai cobrir esse fechamento à mão. E aí, é só fechar aqui e acoplar essa parte aqui. Tá pronta a bolsa.
espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante, que é uma peça bem útil que eu acredito que vocês vão usar muito. Até a próxima!